Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Infelizmente o vídeo que eu inicio falando sobre a volta do Vasco para a zona do rebaixamento. A gente vai falar muito sobre a rodada, sobre o empate ontem entre Goiás e Botafogo, Botafogo e Goiás, Botafogo jogando sobre seus domínios no Newton Santos e muito mais sobre o desdobramento do restante do Campeonato Brasileiro. Punição do Jair aí, mas o Vasco deve recorrer e a situação envolvendo dois jogadores que vêm sendo muito criticados pela torcida, principalmente na internet. Mas antes de eu começar, eu quero falar sobre uma situação envolvendo a compra de ingressos para a partida entre Vasco e São Paulo, que já se esgotaram esses ingressos no próximo jogo, que é muito importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Inicia aí uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, mas algo chamou a atenção. Eu quero trazer para você essa informação. Vale lembrar que muitos torcedores sócios têm dificuldade de comprar, adquirir os seus ingressos, né? Basicamente, até quem é 4 estrelas consegue comprar, né? Que participa aí da terceira onda. Existe a primeira onda, que são os sócios estatutários e o Dinamite Eterno, e os sócios 5 estrelas gigante, 5 estrelas, que é a segunda onda, e a terceira onda ali do Caldeirão Mais e Gigante 4 estrelas. Lembrando que essa questão do Gigante 4 estrelas, 5 estrelas, 2 estrelas, 3 estrelas é a nova atualização dos planos. Colina, Caldeirão, Caldeirão Mais, Colina Mais, enfim. Vale lembrar que a segunda onda, né, que é uma baita prioridade aí na compra dos ingressos, principalmente em jogos no Caldeirão de São Januário, está sendo aberta não só para quem é sócio gigante 5 estrelas e Colina Mais, né, que os dois se equivalem, vai ter essa substituição, mas também para colaboradores, funcionários do Vasco, podem entrar na segunda onda e comprar esses ingressos. Algo que está incomodando muitos sócios que não estão conseguindo comprar ingressos. Nada contra os funcionários do Vasco, né? Apesar de receberem para estar trabalhando no clube, na questão envolvendo agora novos auxílios, salários em dia, depois da constituição da SAF, a coisa melhorou bastante para quem trabalha. E tem que ser assim, porque estão trabalhando, estão no exercício de ganhar ali o seu dia a dia, enfim, a sua luta diária de todos os brasileiros, mas ter prioridade fora do quadro de sócios do clube, eu acho uma tremenda situação incômoda para quem está tentando comprar seus ingressos como sócios. Lembrando que dificilmente, tá? Dificilmente quem não é sócio torcedor consegue um ingresso. Claro, existe uma questão aí de ingressos que é para a área social ali da barreira, que são doados, uma gratuidade, uma porcentagem desse ingresso para a comunidade, na maioria das vezes comercializadas, né? Infelizmente, mas é algo que existe no Vasco, é um projeto social, mas acaba virando na mão de terceiros comercializações, né? Algo que o clube não tem culpa, porque tem que ter essa ação social sim, mas é algo que precisa ser administrado de forma mais incisiva e mais cuidadosa. Agora a questão do colaborador entrar na segunda onda, do funcionário entrar até mais prioridade que muitos sócios, eu acho que isso é muito agressivo para quem tem a mensalidade em dia ali e quer estar em São Januário e tem essa dificuldade tremenda de estar no Caldeirão em dias de jogos do Vasco. Querendo ou não, muitos funcionários compram esse ingresso e acabam tirando vagas de quem realmente está no quadro de sócios do clube. Situação muito polêmica, né? Mas dentro da pesquisa que eu fiz aqui no meu nicho, nos meus contatos, muita gente reprovando essa iniciativa do Vasco e eu queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários. Bom, vamos falar agora sobre a rodada 25, horrível para o Vasco. O Gigante da Colina volta à zona da degola, né? Fica ali o primeiro da zona do rebaixamento em 17ª colocação, com 26 pontos abaixo do Vasco. O Bahia na 18ª com 25, mais abaixo na 19ª o América Mineiro com 18 pontos e o Coritiba Lanterninha com 17 pontos. Já acima do Vasco, o Goiás, que empatou com o Botafogo no Newton Santos ontem,
1-1, está com 27 pontos e acima do Goiás com os mesmos 27. Na 15ª colocação, o Santos. Lembrando que Internacional na 14ª colocação com 29, Corinthians na 13ª com 30 e o Cruzeiro na 12ª também com os mesmos 30, começam a entrar nesse cenário de luta contra a degola. São só 4 pontos de diferença para o Vasco, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. 4 pontos e aí 13 jogos. Dá para tirar, então esses clubes começam a abrir os olhos que a situação da luta contra a degola vai aumentar e muitos clubes vão entrar aí nessa briga. Então a situação tá bem curta aí para a vaga da Sul-Americana e juntando aí a vaga para a segunda divisão, né, que é a zona do rebaixamento. Tá muito próximo aí essas duas pontas da tabela. Lembrando que com um empate o Goiás ganha moral, joga em casa contra o Bahia na próxima rodada, que é um confronto direto contra a zona do rebaixamento. E o Gigante da Colina pega o São Paulo em São Januário com ingressos esgotados. Já falamos sobre toda a polêmica referente aos ingressos, muita gente de fora, né? Muitos sócios de fora. Dessa vez, mais uma partida que é muito importante para o Vasco. Depois de pegar o São Paulo no Caldeirão, o Vasco volta a São Januário de novo para enfrentar o Fortaleza no dia 18 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, em São Januário. Vasco e Fortaleza também um jogo muito importante para uma sequência de jogos aí no Rio de Janeiro. Continuando no Rio, o Vasco no dia 22 de outubro pega o Flamengo no Maracanã, um domingo, 4 da tarde, o clássico no Maracanã, que também pode esquentar aí essa sequência do Vasco no Rio, que continua, só que volta para São Januário para enfrentar o Internacional no dia 25 de outubro. Então o Vasco, essa sequência de jogos no Rio de Janeiro pode ser muito benéfica, porque depois desses 4 jogos seguidos no Rio, pega o Goiás fora de casa. Um jogo completamente difícil e espero que com uma sequência de vitórias o Vasco esteja brigando por coisas maiores e esse confronto contra o Goiás não seja direto na zona do rebaixamento ali, na briga para não cair. Enfim, a situação começa a criar um alerta no Campeonato Brasileiro, mas uma sequência de jogos no Rio de Janeiro pode livrar o Vasco dessa luta de uma vez por todas. Lembrando que Jair foi julgado ontem, pegou 4 jogos de suspensão pelo STJD. Vale lembrar que essa punição é daquela partida contra o Bahia lá, que o Jair deu uma cotovelada no rosto do jogador baiano e pegou aí 4 partidas, né? Lembrando que foi uma cotovelada no Luciano Juba, da equipe do Bahia. Mas o Vasco deve recorrer e essa situação de 4 jogos deve se reduzir e Jair pode estar em breve à disposição do técnico Ramon Dias. Agora, uma situação envolvendo 2 jogadores no elenco do Vasco que estão muito em baixa e foram alvo, né? Pude perceber dentro desses últimos dias, pós-derrota para o Santos, que Puma Rodrigues e Sebastião Ferreira foram alvos dos torcedores vascaínos nas redes sociais. Puma Rodrigues que vem muito mal em várias partidas e Sebastião Ferreira que entra também em muitos jogos, parece ser um homem de confiança do técnico Ramon Dias, muito mal também nas partidas, não dá a intensidade que o Pablo Verratti ou até mesmo outros jogadores têm durante o jogo e a torcida começa a contestar ambos, né? O Puma Rodrigues e o Sebastião Ferreira. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre esses 2 jogadores? Dá para recuperar o Puma Rodrigues e o Ramon Dias que pediu a contratação do Sebastião Ferreira? Dá para confiar ainda no atacante? Corre lá nos comentários, eu quero saber o que você está achando sobre essa cobrança dos torcedores vascaínos via internet para o lateral direito uruguaio e para o atacante Sebastião Ferreira. Queria agradecer a sua presença aqui no vídeo nessa manhã, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas!